Quero te convidar, meu querido, a você abrir o Evangelho do Senhor em Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Mateus 14, a partir do verso 22. Os que acharam, digam amém. Os que não acharam, digam misericórdia. Amém, nós esperamos, irmão. Mateus 14, a partir do versículo 22. Amém? Vamos lá. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Amém? Feche teus olhos, meu querido, mesmo assentados. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos essa noite. Em primeiro lugar, ó Pai, tu és o convidado principal dessa noite. O teu Espírito nós queremos que está neste lugar. Nós temos a certeza, Pai, que a manifestação da tua graça está neste lugar. Falando aos nossos corações, falando, Senhor Deus, através da tua palavra, através, Senhor Deus, das experiências dos seus discípulos, e que nós possamos trazer isso para a nossa vida, e que nós possamos viver uma vida em abundância. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida nessa noite, e que me usa como um vaso, como um instrumento nas tuas mãos, para trazer uma palavra poderosa dos céus para toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, o tema dessa noite, que o Senhor falou comigo, se chama-se Vivendo no Sobrenatural. É um tema bem interessante para a gente trazer para a nossa vida. Nós temos vivido dias difíceis na política, na economia, na cultura, na mudança, nos dias de hoje em nossas vidas. Nós falamos a nível da cidade de Cianorte, nós falamos a nível do estado do Paraná, a nível de Brasil e a nível de planeta Terra. Nós temos vivido dias difíceis. E nós precisamos entender qual é a vontade de Deus nas nossas vidas e como nós podemos alcançar ter uma vida vivendo no sobrenatural de Deus. Deus te criou, amado, para você viver um sobrenatural de Deus. Deus te chamou para você viver um sobrenatural de Deus. Muitas vezes nós estamos calçados, nós estamos acomodados numa vida natural, numa vida normal, e nós não deixamos Deus agir, o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida. E esse texto fala tudo sobre uma vida sobrenatural. Vamos entender primeiramente qual o significado de sobrenatural. O que quer dizer a palavra sobrenatural? Sobrenatural é tudo aquilo que excede as forças da natureza. Sobrenatural é tudo aquilo que foge do comum, que foge do natural. São tudo aquilo que sobressai as leis naturais dessa terra. Isso é viver uma vida sobrenatural. Isso é o significado
de sobrenatural. Sobrenatural está ligado a muitas coisas na nossa vida. E eu quero nessa noite levar vocês a refletirem um pouquinho sobre o que nós vamos entender através desse texto e sobre o que Deus quer falar conosco através desse texto para vivermos uma vida sobrenatural. Para viver um sobrenatural, irmão, a gente precisa sair do nosso comum. A gente precisa sair do raso para o fundo. A gente precisa sair do barco, irmão. Nesse texto que nós acabamos de ler, Pedro teve uma experiência tremenda com o Senhor. Ele acreditou no sobrenatural. Ele vivenciou o sobrenatural na vida dele. E nessa noite eu quero levar você a entender que o barco que foi representado nesse texto bíblico de Mateus, nós vamos colocar como a nossa vida natural. E eu quero trazer para vocês 3 fatores que impedem as nossas vidas de viverem o sobrenatural. E eu quero trazer 3 fatores que te impulsiona a você viver uma vida sobrenatural. Quantos aqui já tiveram experiências sobrenaturais com Deus? Quantos aqui já foram curados? Quantos aqui já foram ministrados? Quantos aqui já foram sarados pelo poder de Deus? Muitas pessoas não acreditavam em nós, mas o Senhor acredita em você, meu amado. O Espírito Santo de Deus acredita em você. E nessa noite eu quero que você entenda o porquê que o Senhor quer que você viva uma vida sobrenatural nesses dias. O primeiro fator que nos impede de sairmos do barco e vivemos o nosso sobrenatural é o medo. Medo é uma coisa interessante, né? Você já parou para pensar? Eu acho difícil a gente falar com qualquer ser humano e você falar assim, você já nunca teve medo? Eu não posso acreditar que uma pessoa possa falar assim, eu nunca tive medo. Nós sempre temos situações que nós vivemos que o medo, ele impera na nossa vida. Em medo de crescer, medo de vencer, medo de casar, medo de conquistar, medo de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. O medo impera na nossa vida no dia a dia. Às vezes você acorda para trabalhar de manhã, você está lá firme, acreditando, de repente uma circunstância que aparece na sua vida, te traz o medo. E esse medo quebra todo o princípio de fé e de crença e de verdade e de sobrenatural na tua vida. O medo, ele nos prende no natural. O medo te deixa no barco. O medo, ele nos estagna, nos aprisiona. O medo nos coloca dentro de uma prisão que te impede de agir, irmão. Muitas pessoas têm medo de vencer e foram chamadas para vencer, mas o medo aprisiona e você não consegue vencer. Você não consegue derrotar este medo. Se nós pegarmos a Bíblia e nós começarmos a estudar, nós vamos ver que vários homens de Deus venceram o medo. Vários profetas, vários homens chamados pelo Senhor venceram o medo. O medo, ele é uma razão do qual da lógica te impede de você crescer. Ele ofusca a tua visão. Ele não deixa você ter visão daquilo do futuro. Ele atrapalha e coloca obstáculos na sua vida. Ele te traz insegurança, irmão. As pessoas hoje estão cheias de insegurança porque estão com medo. Medo da política, medo do novo presidente que virá, medo das autoridades, medo daquilo que o inimigo possa tentar contra a tua vida. Mas o que eu acho interessante, amados, é que no texto que nós lemos, Pedro venceu o medo. Os outros discípulos, eles estavam em 12. Os outros tiveram medo. Não tiveram
aquilo que Pedro teve e não conseguiram vencer o medo. Às vezes você vai olhar ao teu redor, as pessoas que estão ao seu lado, pessoas da sua família, pessoas do seu relacionamento, pessoas do seu trabalho, e você vai ver que essas pessoas estão cheias de medo, cheias de insegurança, estão arrebentadas, mas precisam vencer esse medo. O que eu acho interessante, em 2 Timóteo 2,7, o Senhor fala assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não se agrada no covarde, amado. Deus se agrada daquele que tem coragem, daquele que tem ousadia. Lamentações 3,57 diz assim: tu te aproximaste quando a te clamei e dissestes a mim, não tenha medo. O Senhor nunca vai tirar o medo. O Senhor vai te dar coragem para você vencer o medo. Você não vai chegar lá e vai falar assim: oh, eu preciso tirar esse medo de mim. O medo vai existir, amado. Mas o que o Senhor vai trazer para você é a coragem e a ousadia para você vencer esse medo. Esse medo de você tomar um posicionamento, esse medo de você tomar coragem, esse medo de você vencer aquilo que te aprisiona, aquilo que te atrapalha, aquilo que te limita a crescer. Você foi chamado para ser vencedor. A partir do momento que você aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, você é um vencedor em Cristo Jesus. Minto, amado, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Homens e mulheres precisam viver o impossível. Precisam se arriscar, precisam acreditar para ter experiências. O medo, ele atrapalha, ele mata a sua fé. O medo, ele prejudica a esperança que você tem em Cristo Jesus. Ele limita a tua fé, tira a tua visão. Você não consegue enxergar mais nada. Você fica aprisionado. E uma tempestade num copo d'água, você vira um turbilhão, vira um vendaval na sua vida por causa desse medo. Algo tão pequeno que o Senhor te deu força para vencer e você começa a acreditar naquilo que Satanás coloca na tua vida. E você começa a perder aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado a você. O segundo fator que nos impede de nós crescermos, fora o medo, ele vem numa sequência, é a incredulidade. É você ser incrédulo. É você não acreditar naquilo que Deus pode se manifestar na sua vida. Você precisa acreditar, você precisa crer. A incredulidade nos afasta da vontade de Deus. A incredulidade nos impede de vivermos as experiências maravilhosas que Deus tem para mim e para você. Eu tenho 47 anos de idade. Eu sofri um acidente 14 de março de 1991. Nesse acidente de carro, eu bati de frente com outro veículo, indo para Umuarama, no trevo de Louvat, indo para a faculdade. E nesse acidente eu quebrei o fêmur, quebrei a rótula, quebrei esses dois ossos do braço. E eu fiquei aproximadamente quase por um período de um ano, sem poder pisar no chão. Fazendo enxerto ósseo, perdi quase 10 centímetros de osso do fêmur nesse acidente. E nesse acidente, os médicos sempre me posicionaram que teria uma dificuldade, porque eu perdi muito nervo, musculatura, rompi músculo. E os médicos sempre me alertaram que a minha cirurgia poderia dar certo ou não dar certo. Eu tinha aproximadamente aí uns de 18 a 20 anos aí indo para a faculdade, começando a minha vida. E quando o médico falou que ia me operar no outro dia, eu sofri um acidente à noite, era umas 7 e poucos da noite. Eu tive que tomar sangue, foi um acidente terrível. E quando eu fui atendido na rodovia e fui levado até o hospital, a minha vida, naquele cenário
E naquele trecho passou como um filme em alta velocidade, onde eu pude ver desde a minha infância até os dias do meu acidente. E lá eu vi que, naquele momento, se eu morresse, eu não teria salvação em Cristo Jesus, porque eu estava desviado dos caminhos do Senhor. E naquela madrugada, onde eu fui preparado para fazer cirurgia no dia seguinte, eu fiz uma nova aliança com o Senhor. E eu quebrei um princípio, que era da incredulidade, acreditando que Deus podia curar a minha perna e que eu poderia voltar a andar normalmente, praticar esporte, fazer tudo. Porque o médico, quando passa as informações para nós, ele passa dentro de uma realidade, dentro da medicina natural. Mas o Deus que nós servimos é médico dos médicos e ele vive o sobrenatural de Deus. Eu arranquei osso da bacia, dos dois lados da minha bacia, tive que fazer um enxerto ósseo, arrancar osso para colocar no meu fêmur. Hoje eu tenho uma placa de 27 centímetros aqui com 15 parafusos fixando o osso do meu fêmur. O médico falou que eu teria que andar de bengala, de muleta, eu ia ter dificuldade para andar, mas se eu não falasse para os amados agora, vocês nem perceberiam que eu tinha um problema na minha perna esquerda. Sou um semi-biônico, né, irmãos? Sou um Superman. Então, eu vivi uma credulidade de Deus na minha vida. Deus curou minha perna por completo. Por completo, amados. Hoje eu não tenho dificuldade de andar, pratico esporte, não sinto dor, caminho livremente. No meu braço também eu tenho placa de platina com parafuso também. Então eu fiquei 1 ano vivendo uma experiência com Deus, acreditando no sobrenatural. E quebrei um princípio, que é incredulidade, irmão. A incredulidade rouba a nossa fé. A incredulidade te leva distante de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a partir do momento que você deixa a incredulidade entrar na sua vida, você está se afastando do Senhor. Você está se afastando do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, irmão, ele tem a especialidade, são causas impossíveis. E o sobrenatural de Deus, nós temos que viver. Essa noite eu quero te convidar a você entender isso. Então nós falamos de 2 fatores que nos impedem de viver o sobrenatural. Medo, incredulidade, e agora eu vou dar o terceiro que acontece muito dentro da nossa sociedade, que é o comodismo. Comodismo, você ser cômodo. Dentro daquele barco tínhamos 12 discípulos. Alguns discípulos eu acredito que eles poderiam ter pensado assim: eu acredito que é o Senhor que está vindo por sobre as águas. Mas eu estou aqui dentro do barco, está gostoso aqui, estou quietinho aqui, seguro. Eu vou para as águas, essas águas tortuosas se movimentando. Para que eu vou sair do meu cômodo? Por que eu vou sair de uma situação que eu estou bem, para ir viver, andar por sobre as águas? Quantas e quantas vezes o Espírito Santo tem falado com você, de você sair da comodidade, de você sair do comodismo, de você se colocar de pé e falar: eis-me aqui, Senhor, vou fazer aquilo que o Senhor está me convocando, aquilo que o Senhor está me chamando, vou viver sobrenatural, vou me lançar no Espírito e vou vencer. Muitas pessoas, elas não conquistam, elas não vencem, porque estão na comodidade. Você começa a viver algo que Satanás coloca no teu coração, fala: não, para mim está bom do jeito que está. Estou comendo, estou bebendo, tá aqui, estou com uma casinha, pago aluguel, mas tem uma casinha, estou assim, estou aquilo, meu trabalho está bom, não quero mais. Você começa a viver uma comodidade, e Deus quer muito mais para você, meu amado. Deus quer te abençoar. Deus quer te honrar neste lugar, nesse planeta, nessa terra. Nós somos aqui passageiros, amados. Nós vamos viver na morada eterna, no céu. Mas o Senhor aqui também quer te abençoar. Você tem que viver isso. Viver o sobrenatural, conquistar, se lançar, acreditar, colocar no teu coração a fé, acreditar naquilo que o Espírito Santo fala ao teu ouvido e fala ao seu coração. E que muitas pessoas lá fora começam a colocar: não, você está fora, você não foi feito para isso,
Ah, você quer fazer uma faculdade? Mas para que você quer fazer uma faculdade? Você nem estudou o ensino fundamental? Não, vai procurar um emprego melhor, por quê? Tá bom do jeito que tá, Deus te colocou para isso, você não vai crescer mais, você está limitado. Irmão, limitado é Satanás. Deus é ilimitado. Deus usa, faz da forma que Ele quer. E se Deus te chamou, irmão, é para te honrar. Se Deus te chamou, é para você vencer. Se Deus te chamou, é para você vivenciar experiências com Ele. O Senhor não quer que você fique contando experiências de outros, o Senhor quer que você viva as suas experiências. O Senhor não quer que você conte os milagres que aconteceu com pessoas com você. O Senhor quer que você viva os milagres dele na sua vida. Ei, palana comanás, alabassuriantas. Deus quer te usar, mas você tem que se colocar diante do Senhor, amado. Você tem que sair do comodismo. Você tem que avançar. Você tem que se posicionar, tem que se colocar de uma forma que o Espírito Santo te use, meu querido. E Ele quer fazer você vencer. Nós falamos aqui então de 3 situações, 3 fatores que nos atrapalham a nós sairmos do barco, que nos impede a tomar uma posição de viver milagre. Agora eu quero falar 3 fatores que vão te impulsionar a você vencer, viver uma vida sobrenatural, a viver milagre, a contar suas experiências próprias, a viver suas próprias experiências. A primeira que nos leva a avançar, a crescer, irmãos, é a decisão. Sem decisão nós não fazemos nada. Ninguém pode tomar a decisão por você, ninguém. O pastor François, o pastor Leonel não pode tomar decisão por você. A decisão é tua. Você tem algo que o Senhor deixou para nós que chama-se livre-arbítrio. E o livre-arbítrio te dá o poder de você decidir o que você quer na sua vida. Se você quer vencer, se você quer ser um derrotado, se você não quer tomar uma decisão para avançar, então você tem um livre-arbítrio, irmão. E você precisa tomar uma decisão. E a decisão nos encoraja, vem do Espírito Santo do Senhor. É Ele que traz o nosso coração. Eu tenho no meu coração tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou no meu trabalho, nos meus negócios, na minha casa, quero adquirir alguma coisa, eu quero tomar alguma instrução do Senhor, eu oro. E para mim saber se aquilo vem de Deus, se a decisão que eu vou tomar vem do Senhor, eu tenho que sentir paz no meu coração. A resposta de Deus na minha vida é quando eu estou em paz. Se eu ficar angustiado, irmão, agoniado, angustiado, isso não vem de Deus. Porque Deus não é Deus de confusão. E Deus, a tomada de decisão diante da vontade de Deus, ela não traz para nós angústia. Pelo contrário, ela traz paz no nosso coração. A gente descansa, se sente confortável. Então nós temos que colocar isso, tomar decisão diante da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para a tua vida. Você deve orar, buscar em Deus, e o Senhor e o Espírito Santo vai falar contigo, vai te trazer paz ao seu coração, para você tomar essa decisão. Né? Nós não podemos tomar uma decisão louca, desvairada, mas uma decisão firmada no Espírito, no nome do Senhor Jesus. E quando nós tomamos essa decisão em paz, Deus nos abençoa. Tomei muito na cabeça. Por quê? Tomei decisão sem a direção de Deus e sem sentir paz no meu coração. E aí, o que aconteceu? Fui derrotado. Perdi dinheiro, perdi a bênção, perdi a paz. Então nós temos que tomar uma decisão firmada no Senhor. O Senhor se agrada quando nós tomamos uma decisão e nós escolhemos aquilo que nós queremos fazer na nossa vida firmada no Senhor. Nós estamos lendo aqui o Evangelho de Mateus. Esse livro foi escrito por Mateus. Ele está contando uma experiência de Pedro. Ele está vivenciando a experiência de Pedro nesse texto. Daquilo que Pedro teve de experiência com o Senhor. E nós podemos entender que Pedro, ele tomou a decisão. Ele teve algo que nós vamos falar agora, que é o segundo fator
que nos impulsiona a gente tomar essa decisão, que é ousadia. Pedro foi ousado, porque Pedro elevou a voz e falou: Senhor, se é tu mesmo, manda ir contigo por sobre as águas. Ele desafiou, ele tomou uma decisão, ele foi ousado, irmãos. E a ousadia faz parte da nossa vida cristã. Nós temos que ser ousados no espírito, ousados para falar do amor de Deus, ousados para falar da palavra, ousados para falarmos para os nossos amigos, nossos vizinhos, né? Quantos aqui não tem vizinhos aqui, você nunca falou do amor de Deus para esse seu vizinho? Quantos aqui trabalham e o teu colega de trabalho às vezes nem sabe que você é cristão? E você às vezes nem fala do amor de Deus para ele. Porque nos falta, irmão, ousadia. Nós temos que ser ousados. Nós temos que falar do amor de Deus para as pessoas. Nós temos que abrir nossa boca e deixar Deus usar nossas vidas. A ousadia nos impulsiona, nos leva para frente. Deus honra, irmão, quando você é ousado, quando você toma um posicionamento diante de Deus. Você precisa tomar essa posição. Então nós temos dois fatores que precisamos colocar em prática para a gente viver uma vida sobrenatural: tomar a decisão e ter ousadia. Você tem que tomar a decisão, irmão, e você tem que ter ousadia na sua decisão. Você tem que ter posicionamento, você tem que mirar, você tem que ver o alvo e tomar essa decisão. Só que existe o terceiro fator que nós precisamos colocar em prática, e que ele vai fechar um complemento todo para que você possa ter a receita de viver uma vida sobrenatural. E esse complemento se chama fé. Então nós temos que ter decisão, ousadia e fé. O que é fé, irmãos? Uma palavra tão pequena, mas muito poderosa. Fé é você poder ver com os olhos espirituais aquilo que os olhos carnais não conseguem enxergar ainda. É você acreditar que Deus pode fazer um milagre da tua vida, de restaurar a sua vida, escrever uma nova história da sua vida, sem você estar vivendo ela. Fé é você ser curado de uma doença que muitas vezes a sociedade e os médicos trazem como incuráveis, e você já acreditar e olhar e falar: eu vou ser curado. Isso é ter fé, irmãos. Fé, nós cremos em Jesus, que Ele morreu numa cruz, e que Ele, através desse ato, Ele trouxe salvação para a tua vida. Isso é ter fé. Então nós precisamos acreditar. Se a gente pegar a Bíblia, nós vamos ver que vários homens viveram sobrenatural. Daniel nas covas dos leões. Daniel entrou na cova dos leões convicto que Deus iria salvá-lo da cova dos leões. Daniel foi um homem de Deus. Ele acreditou, ele creu, ele teve fé, ele tomou um posicionamento para viver o sobrenatural. Davi, um homem de 1,70 m aproximadamente, encarou um Golias de mais de 3 metros de altura, assim a Bíblia narra, com uma funda. E Golias com uma couraça, escudo, lança, espada, e Davi venceu aquele gigante apenas com uma pedrinha. Isso é ter fé, irmãos. Isso é a gente viver sobrenatural de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha ardente para serem queimados, porque eles estavam adorando o Deus vivo e não ao rei. E o Senhor os protegeu e nem um pelinho do braço foi queimado, chamuscado, porque eles tiveram fé. Eles viveram sobrenatural. Sobrenatural é isso, irmãos. Sobrenatural é você viver algo que não existe. É algo que aquilo na matéria, no mundo natural, não existe. O sobrenatural, quando você acredita viver e fazer parte do sobrenatural na tua vida, é o Espírito Santo genuinamente trabalhando na sua vida. É o milagre de Deus atuando na sua vida. Nós precisamos viver o sobrenatural na nossa vida. Nós precisamos colocar nossa vida em prática de vivermos um dia sobrenatural. Eu tenho uma convicção, isso é uma convicção minha.
não é de nenhum doutrinador, nenhum de pastor, ou nem através da palavra. Mas eu tenho uma convicção que a nossa geração, vamos dizer de 30 a 40 anos aí, eu tenho convicção que nós vamos vivenciar o arrebatamento da igreja. Tudo está sendo preparado, amados. Tudo está sendo feito um confacho final para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus no arrebatamento da igreja. Né? Nós vimos tantas coisas acontecendo no mundo, furacões, guerras, mudanças na economia, na política, o amor se esfriando de muitos, e nós vemos que o Senhor está próximo de voltar e buscar a sua igreja. E aí eu te pergunto, você está preparado, amado? Você está vivendo esse sobrenatural de Deus, que vai ser a salvação em Cristo Jesus na sua vida? Será que nós estamos preparados? Será que você pode falar, irmão, eu tenho convicção que eu vou estar salvo, eu tenho convicção que eu vou viver esse sobrenatural, eu tenho convicção que eu vou subir com a igreja, eu vou subir como a noiva do Cordeiro? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós. Essa é uma pergunta que você tem que se questionar. Porque o nosso dia a dia, o nosso sedentarismo, a gente atrapalha a nossa movimentação espiritual, amados. Nós não lemos mais a Bíblia, nós não oramos, nós não fazemos mais culto doméstico no nosso lar, nós não profetizamos, nós não ministramos, nós deixamos muitas vezes de ir na casa do Senhor, porque trabalhamos muito, cansamos. Aí vem essa pergunta, você está preparado, amados? Hoje é um sábado, nós poderíamos estar com a igreja hoje lotada, né? Do teu lado você vai ver aí vários bancos, várias cadeiras aí vazias. Poderíamos ter outras pessoas aqui, recebendo e tendo uma experiência com o Senhor. Nessa noite, amados, eu quero que você comece a entender que tudo na nossa vida nos leva a uma vida eterna. Ou uma vida de salvação, ou uma vida de perdição. Nós não temos outro caminho. Não existe um terceiro caminho. Não existe uma terceira mão. Ou nós vamos ser salvos e vamos viver na glória com o Senhor, ou nós vamos ser condenados e vamos para o inferno. E vamos viver uma tribulação eterna. E nós temos que tomar essa decisão. Antes que o teu tempo se acabe, e o Senhor te chame. Então você tem que ter essa convicção, meu amado. Não importa as circunstâncias que você vive. Não importa o momento que você está vivendo. Não importa a maneira como você entrou neste lugar nessa noite. O que importa é que o Senhor tem algo na tua vida. Eu queria te convidar, amado, a você se colocar de pé.